tem a opção Admit All. Já coloca Admit All e vai admitindo todo mundo. Olá, boa noite. Acho que o pessoal já está entrando. Boa noite a todos. Lu, vou fechar meu microfone aqui, depois me chama então, tá? Qualquer dúvida Tá, importante, ou se tiver alguma informação importante no chat, eu te comunico. tá certo. Obrigada. Boa aula. Bom Obrigada. sábado a todos, de calor. Tá quente. A Juliana que não está sentindo o calor que a gente está sentindo aqui, né? Porque não está aqui em Brasília. Tá quente e seco. Não sei se você conhece Brasília, Juliana, mas aqui, nossa, essa época é muito seco. A gente agora está bem no auge da secura. Mas é um calor, viu, agora que você... Tudo que eu queria era um calor, mas, nossa, aqui tá um calor misturado com uma umidade de, sei lá, deve estar uns 20%. Tá bem difícil hoje. Mas vamos lá, que bom. Olha, primeiro eu já queria, né, iniciar pedindo desculpas. Não consegui me despedir ontem, foi assim, foi engraçado, porque estávamos falando de imprevistos, né? E pronto. Aconteceu um grande imprevisto na hora que estava falando de imprevisto, ainda foi um imprevisto daqueles que limitam, né? Porque caiu a minha conexão, deu um pico de energia, caiu a minha conexão, o meu computador desligou. Aí eu demorei um pouco para, né, até religar o computador, a gente já estava no finalzinho, o Marcelo achou melhor a gente continuar hoje, mas queria, né, enfim, pedir desculpas pela saída abrupta e falar, olha aí, né, imprevistos acontecem. Fiquei depois pensando sobre isso, falei, nossa, tá aí, um imprevisto. Esse tipo de projeto eu nunca tinha feito online, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão trabalhando agora com projetos online está iniciando nisso, né? Por conta, né, da nossa situação atual, está todo mundo se jogando mesmo nessas produções online e, assim, tá aí um campo bem próspero para dar problemas, né? Porque você está lidando com internet, com energia, enfim, com situações que saem muito do nosso controle, né? A gente não controla um pico de energia, a gente não controla uma queda de internet, mas fiquei pensando sobre isso, como poderia, não sei, fazendo um projeto maior, onde não pudesse de forma alguma cair a internet, quais seriam né, os caminhos para isso, pensando na resolução do problema, alugar geradores de energia, se fosse, né, em uma outra situação, pensando, levando o problema que aconteceu ontem para uma questão mesmo do pensamento, né, de entender o problema e de entender como é que ele pode se resolver. Então, assim, juro que não foi de propósito. Meus amigos, né, que as pessoas que me conhecem que estão aí, Claudia, sabem, né, eu sou atriz, não fiz isso de propósito, foi super providencial mesmo. Falando, né, de imprevistos, acontece um grande imprevisto. Mas a gente segue, né, bola para frente. Ainda bem que a gente tem hoje ainda, né, para continuar, retomar e seguir o fluxo. Então, sem mais delongas, vamos nessa para a gente conseguir finalizar. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Acho que foi, vocês já estão conseguindo ver? Acho que foi, né? Foi? Obrigada, Marcelo. A gente pode, inclusive, Marcelo, manter aquele nosso acordo de ontem, né? Você vai falando as perguntas, já que eu não consigo ver quando eu estou compartilhando a tela. Então, vamos lá. Ontem a gente começou, né, a falar, a gente parou ali na produção, falamos da pré-produção, né? E paramos na produção, não conseguimos chegar à pós-produção, mas estamos aqui hoje para isso. Tá aí os marcos, né? Como eu falei ontem, marcos assim divisórios que para mim são ações que me fazem entender que eu estou pulando de uma etapa para outra, né? Da pré-produção para a produção, quando a gente assina os contratos, quando, né, é firmado um compromisso ali contratual com data, aí você já tem ali, né, vai acontecer, você tem a confirmação praticamente de que o seu projeto está aí no caminho, ele vai acontecer, ele já tem data. Então a gente parte da pré-produção para a produção, para a realização mesmo do projeto.
E da produção para pós-produção, a finalização do trabalho artístico, né? O evento realizado, não que tenha acabado o trabalho, principalmente do produtor, né? Do gestor e do produtor que seguem com a pós-produção, que é uma etapa muito importante e às vezes pode ser deixada um pouco de lado. Vamos lá, então. Passando rapidamente, só para a gente pegar o fio da meada, muita gente já falou de pré-produção, da ideia ao contrato. Então, assim, atividades que são comuns na maioria dos projetos, não que eles, né, novamente eu falo, não que sejam iguais, cada projeto é um projeto, cada projeto tem as suas especificidades, as suas demandas específicas, mas sim tem atividades e tem etapas que são comuns a todos. Então, assim, na pré-produção é muito importante o conhecimento do projeto em totalidade, conhecer o orçamento, pelo menos o orçamento do qual você mexe, né? Se você não é o proponente, nem o gestor do projeto que tem a noção do orçamento como um todo, você precisa ter pelo menos a noção do orçamento daqueles serviços que você vai mexer, né? Que você vai lidar, que você vai contratar, que você vai coordenar. Né? Você tem que estar ciente dos valores, não pode estourar o orçamento. O planejamento do plano ficou até estranho. Planejamento do plano de ações, mas é isso sim, a etapa de pensar o plano de ações, muitíssimo importante. A verificação dos direitos autorais, se necessário, porque é sim algo que pode travar o seu projeto, pode travar a realização dele. Montagem das equipes de trabalho, montagem do seu cronograma e checklists, assim, com paciência, com estudo, com dedicação, projetando, prevendo, para assim, diminuir os possíveis problemas, diminuir os possíveis erros, diminuir as possíveis escolhas, as más escolhas. Então, assim, quando a gente pensa bem um cronograma, quando a gente faz bem uma lista, né, um checklist, a gente consegue diminuir grande parte dos nossos problemas que acontecem na maioria, em todos os projetos. Liberações e alvarás, muito importante também, dependendo de onde você vai fazer o seu projeto, se for em um espaço público, você precisa liberar, você precisa ter alvarás, se for no espaço cultural, você precisa entrar em contato e fazer todo o trâmite burocrático, né, de contrato da pauta, seja por isenção, por fomento ou por pautas pagas também. Editais de patrocínio e captação de recursos, se você está começando, se o projeto é seu, se você não é um produtor que entrou para trabalhar num projeto pronto, que já tem o seu recurso captado, se você é um produtor que está desde o início gerindo também o seu projeto, essa é uma etapa, né, muito importante, não tem como passar sem ela, que é a captação de recursos para fazer esse seu projeto. Então, se você é o proponente, essa fase da captação de recursos, ela também está na pré-produção. Estou falando rápido porque isso só para relembrar o que a gente falou ontem. Então, vamos lá, para a produção onde a gente parou. O momento de concretizar, né? Assinatura de contratos, como eu falei, aquele marco divisório, seja contratos diversos, contratos que a gente assina com artistas, contratos que se assinam com empresas patrocinadoras, contratos com locais, né, com centros culturais, contratos diversos de serviços, de contratações que a gente faz durante, né, que a gente precisa fazer. Busca de apoios e permutas, muito importante, diminui muito o gasto do nosso projeto, se a gente tem apoio, se a gente consegue fazer permutas, fazer trocas. E além da questão financeira, que é legal, tem a questão mesmo do grupo, né? De trazer os empresários para perto da cultura. É muito bom movimentar isso, é muito bom fazer com que as pessoas que trabalham, os empresários que trabalham no comércio, que podem apoiar a cultura, que o façam porque é importante não só para a cultura, é importante para eles também, é importante para a marca de uma empresa, que ela seja uma marca que trabalha com o social, uma marca preocupada, uma marca que investe, né? Desculpa, gente, só uma aguinha. Então, os apoios, as permutas, elas são importantes não só pela questão financeira, mas também pela questão de trocas, né? De você trazer distintos segmentos para dentro do seu projeto. Você vai estar
também fazendo uma troca, a gente sempre tem contrapartidas, né? Então, assim, a marca dessa empresa vai estar sendo divulgada, vai estar nos agradecimentos, né? Ou do artista, ou do apresentador, ou do produtor, vai ter um banner, vai ter um blimp, vai ter a marca dele nos programas, nos flyers. Então, assim, é uma contrapartida. Se não se dá nada, né? Não se dá nada. É realmente uma troca, é uma permuta, é um apoio. O controle do cronograma e do checklist que você fez lá, não adianta a gente só fazer, a gente tem que controlar. E é quase que um controle diário mesmo, saber como é que estão os processos. Não é que o produtor vai fazer tudo, né? O produtor vai montar a sua equipe de trabalho. Então, assim, as equipes vão estar responsáveis de frente pela demanda, mas o produtor tem que acompanhar, o produtor tem que saber a que pé está essa demanda, se essa demanda está dentro do tempo, se essa demanda está dentro do prazo, né, estipulado, né, na sua data final, nas datas finais de cada uma das ações necessárias, que também é muito importante. Não dá para a gente trabalhar sem datas, principalmente em projeto que tem data para acontecer. Então, os projetos têm data para acontecer, as demandas também terão datas finais para serem realizadas em cadeia. E cada caso é um caso, né? Cada projeto tem as suas demandas específicas. A documentação do processo, a documentação e o registro do processo, né? O produtor ele tem que estar muito atento aos documentos do projeto, aos contratos, às notas fiscais, todo tipo de documentação, toda a parte burocrática e administrativa, o produtor também lida, né? Cuida, então, assim, planilhar, comprar uma pasta mesmo, cada projeto ter lá a sua pastinha, botar as notas em ordem, todas no mesmo lugar, geralmente fazer lá o print do pagamento, né? Se fez ali o cheque, tira uma foto também para você comprovar, anexa a foto, né? A foto do cheque preenchido junto com a nota fiscal, então controlar essa parte administrativa e burocrática também. E é importante, porque não adianta a gente fazer um projeto massa, que tem um resultado legal, que as coisas ocorrem bem, mas que a gente não consegue finalizar, que a gente não consegue fazer uma boa prestação de contas, que a gente não consegue finalizar o projeto como ele deve ser, né? Porque aí como é que a gente vai continuar esse projeto? Esse projeto não vai mais acontecer, porque ele perde totalmente a credibilidade, né? Então, muita atenção na documentação do processo desde sempre, desde a etapa da pré-produção até a pós-produção. Cuidado e organização. Acompanhamento da divulgação e a concretização do projeto das realizações, né, das ações do cronograma. Eu até incluí de ontem para hoje mais os 2 slides com alguns exemplos para deixar, né, para a gente conversar de uma forma mais clara o que é a realização, né? É porque ele vem por etapas, né? Então, falar um pouquinho de cada uma das etapas, não que seja igual para todo projeto, como eu sempre digo. A estreia também está dentro da produção, né? O momento da realização, o início dela, de quando ela começa até quando ela finaliza. Se é um projeto de um dia, então tem um dia de realização, mas pode ser um projeto de um mês, né? Pode ser um espetáculo que está em cartaz por um mês. Então, o tempo de realização dele é o tempo que ele está em cartaz. E os imprevistos, né? Que a gente conversou bastante ontem, a gente pôde ver acontecer, né? Aconteceu um imprevisto aqui, quem estava aqui ontem viu, a minha internet caiu, então assim, eu estava falando de imprevisto, um grande imprevisto aconteceu. Eu não tive nenhum projeto feito até hoje que eu não tive imprevistos. Então, assim, na minha opinião, é algo que está ali, eles vão acontecer. Então, não é que pode acontecer, vai acontecer. Imprevistos acontecem em projetos, então, bastante. Então, Oi? Então, falando em imprevisto, né? A gente já teve um imprevisto ontem. A Juliane fez uma pergunta aqui, né? Que você já passou, falando sobre permuta. Ela perguntou, Luana, o que é permuta? Permuta é uma troca. Permuta é uma troca. Né? Oi?
Exemplifica no caso que a gente faz com hotel, né? Vou Empresa de exemplificar. transporte. Vou falar um pouco da diferença do apoio e da permuta. O apoio, você propõe, é uma proposta de trabalho, né? Quando a gente faz uma proposta de apoio, tem até percentuais. Por exemplo, se o apoiador, se a empresa apoiar com X% do valor total, a marca dela vai entrar maior, ela vai, enfim, você vai fazendo contrapartidas em cima de apoios, né? As permutas não, as permutas são diferentes, são trocas. Por exemplo, pensei no exemplo agora que vivi com o meu irmão, gravou algumas músicas com um cantor famoso de Brasília, e quando ele chegou para fazer essa gravação, o cantor gostou muito do casaco que ele estava usando. Gostou tanto do casaco que gravou 3 a 5 músicas com o casaco. E esse casaco meu irmão tinha comprado da mãe de um amigo que costura, que tem uma fábrica, né, uma marca de roupas. E o meu irmão ligou, não para a mãe, mas ligou para o amigo e falou assim: pô, o cara gostou do casaco, você não quer fazer uma permuta? Você não quer emprestar esses casacos para gente? Porque, né, ele gostou, ele curtiu. Se você tiver outros casacos ou outras roupas nessa mesma linha, pode ser que, né, que ele curta para todos os músicos, para fazer uma unidade de estilo. Então, assim, foi uma proposta de permuta, não tem pagamento. Eu não estou te pagando nada, mas a sua marca vai ser ali vista por muita gente. Por exemplo, nesse caso, um dos vídeos deles já tem 20 milhões de visualizações, o outro tem 10 milhões. Então, assim, uma pergunta. A moça nem fez, olha, depois eu até falei com meu irmão, conversando com ele como questões de produção, falei, nossa, mas, poxa, por quê? Ele falou, não sei, eu não cheguei a conversar com ela, eu falei com o filho dela, acho que o filho dela ficou com um pensamento mais de, cara, pô, o cara tem dinheiro, o cara é um artista, o cara tem dinheiro, compra aí, compra os casacos, fortalece. O menino, né, o filho da dona da marca, ele não pensou que ele provavelmente compraria. Provavelmente ele compraria, se chegasse até ele dessa forma, de uma forma de permuta. Olha aqui, pô, tu não gostou? Tem aqui outros te impresso, se você quiser usar no seu clipe. Além da possibilidade enorme da compra e de uma compra talvez grande, a visibilidade, né? A visibilidade da marca dessa moça, dos trabalhos dessa moça, dentro do YouTube, dentro de clipes de um artista bem estourado aí, que tem clipes com 20 milhões de visualizações. Poxa vida, eu até falei para o meu irmão, falei, perdeu uma grande oportunidade de fazer uma troca bem bacana, uma permuta. Expliquei? Mais alguma, Marcelo? Oi, Lu, desculpa. Não, a Cláudia estava com a mão levantada, mas ela já baixou, então não sei se ela queria tirar alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, Cláudia, agora. Mas não, se não, sigamos. A Então, Juliana agradeceu, obrigada. Então, acho que expliquei. Vamos lá. Então, eu relacionei algumas atividades típicas para a gente falar mesmo de produção em vias de fato, né? Como é que se dá isso no dia a dia da produção. Então, elenquei alguns itens, né, que acontecem geralmente em, sei lá, 90% dos projetos. Não é uma caixinha, não é uma regra, mas são atividades que realmente estão muito presentes na grande parte dos projetos. Então, assim, a produção, ela agenda ensaios, ela agenda reuniões frequentes. Eu gosto de reuniões frequentes. Olha, a possibilidade hoje que ferramentas como essa, que eu acho que a maioria das pessoas estão descobrindo agora, né? Zoom, essas plataformas todas de teleconferências, de encontros, olha como isso pode ser proveitoso, olha como isso pode diminuir gastos. Eu posso fazer as reuniões com a minha equipe de produção na minha casa. Eu não preciso me deslocar, não preciso gastar gasolina, não preciso gastar meu tempo mesmo, precioso, até mais precioso que a própria gasolina. O nosso tempo, hoje em dia, é precioso demais. E principalmente para o produtor, que está ali trabalhando com demanda, com data. Então, assim,
as reuniões frequentes, elas são legais, porque tá aí um momento que o produtor vai conseguir acompanhar bem legal, bem de perto, as etapas todas. Vai olhar, né, vai perguntar para o assessor de imprensa dele, e aí, como é que estão as coisas, como é que tá? Ele, né, a troca direta, vamos conversar. As equipes de produção todas, como é que estão as demandas, como é que está a demanda com os artistas, como é que está a demanda de marcação dos locais, seja o cronograma e a divisão de equipes de trabalho que o produtor tenha feito. Então, assim, essas reuniões e a frequência dessa... Não precisa ser reunião presencial, né, como disse. E hoje em dia o WhatsApp, né, hoje em dia os grupos de WhatsApp, a informação está ali muito rápida e para todo mundo. Você não precisa ligar um por um, né, da sua equipe, como há pouco tempo atrás a gente tinha que fazer. Ligar de um em um para conversar. Não, hoje em dia você bota um grupo, né, bota todo mundo ali no grupo de WhatsApp e a comunicação ela ficou muito mais célere, né? Então, assim, o agendamento, deixar essa coisa organizada, né? Se as equipes, as companhias precisam ensaiar, né, antes, precisam ensaiar no local, se o show precisa passar o som, você precisa ter isso muito bem agendado, isso precisa estar muito bem definido em datas, né, no cronograma, para não se perder prazos, para não deixar as coisas para a última hora, para não conseguir fazer, para você não deixar a sua passagem de som para, sei lá, pouquíssimas horas antes e você precisar de um cabo que você não tem. E aí, vai ter que comprar, vai atrasar? Então, assim, pensar que pode ter problema. Então, evitar. E a gente evita colocando tempo para as coisas, fazendo as coisas com um bom tempo de execução. Então, suporte aos artistas e demais profissionais envolvidos é aquilo, né? O produtor está no olho do furacão, ele que articula com todo mundo, ele que está conversando com os artistas, com os patrocinadores, ele está conversando com os contratados, os serviços, o RH. Então, ele está articulando toda a teia, né? E dar esse suporte, né? Porque as demandas chegam também, chegam demandas. O produtor, ele demanda de início, mas depois ele começa a receber muitas demandas. Acertos relativos a direitos autorais, né? Muito importante. ECAD, Abramos no caso de música, SBAT, e Abramos também no caso de direito de obra escrita, direito de dramaturgos, direito de escritores, né? É muito importante saber da necessidade, se o seu trabalho está, né, se o seu projeto está trabalhando com obras de terceiros, uma das primeiras coisas a se saber é dessa necessidade e tratá-las com os órgãos reguladores, né, e fiscalizadores, ECAD, SBAT, Abramos, Biblioteca Nacional, fechamento de apoios e acertos, né, os apoios e as permutas, sobre hospedagem, alimentação, transporte, traslado, cenário, figurino, né? Muitas possibilidades de apoio podem acontecer. Catering, né? Camarins, coquetéis de abertura, tudo isso pode ser articulado a apoio. Às vezes você não consegue que a empresa de catering faça para você um apoio de 100%, mas ela pode fazer um apoio de 50% e você incluir a marca dela no seu, né, na sua divulgação. Você está fazendo um apoio que está te trazendo, né, uma questão financeira bacana, você está economizando, e para o catering também, que está ali, está mostrando o trabalho e está divulgando o trabalho, senão as pessoas estariam ali comendo o coquetel, mas não saberiam de qual empresa está vindo. Às vezes, se a gente está num coquetel e está ali comendo e está muito gostoso, é bom saber a empresa que está vindo, mas nem sempre ela está ali à mostra, né? Então, são permutas, são apoios, todo mundo ganha. Contratações de serviços, sejam eles quais forem necessários, isso depende muito da característica do projeto, né? Mas tem uns serviços que geralmente são comuns, tipo segurança, bilheteria, limpeza. Então, sim, mas fora esses serviços básicos, distintos outros serviços podem se fazer necessário a partir da característica específica de cada projeto. Então, acompanhar, né? Contratar, acompanhar, pagar também
tá tudo dentro dessa função dos serviços, né? Tá sempre fazendo o controle desses serviços e avaliando também. Aquisição de materiais necessários, sejam eles quais forem também, puffs, sei lá, quais os materiais necessários que você precisar ali, microfones, pilhas, enfim, cada projeto, cada caso é um caso. Acompanhamento de criação de cenário, figurino, adereço, é bom estar acompanhando de perto, porque é outra coisa que também dá muito problema se não chegar na hora, imagina, se o cenário não fica pronto na hora, tá tudo pronto, o cenário não tá pronto, como é que tem o espetáculo? Então, assim, acompanhar de perto, contratar e acompanhar, pedir, liga de vez em quando, e aí, como é que tá? Posso ir aí ver? Eu queria ver, posso ir aí? Tem como me mandar uma foto? Sabe, não cobrando, não fazendo assim, não sendo uma pessoa chata que cobra, quero ver, mas não, na boa mesmo, queria ver como é que tá, deixa eu ver, deixa eu passar aí, você pode me mandar uma foto. As coisas, a forma como a gente pede, principalmente quando a gente está contratando serviços, a forma como a gente demanda e como a gente pede coisas, diz muito do resultado. Então, se eu chegar lá, prazer isso, eu quero ver isso pronto, pagando, né, pagando aquele sapo. Não, ninguém trabalha, ninguém gosta de trabalhar na pressão. Acompanhar, sim, mas acompanhar com gentileza, acompanhar com educação, né? Se for preciso intervir, ok. Né? Ninguém também, problemas acontecem, mas até onde está tudo bem, vamos manter tudo bem, né? Acompanhamento diário dos serviços contratados e prazos e registro dos processos. O registro dos processos também é muito importante. Tira foto do material chegando, né? Tira foto do caminhão descarregando, porque isso você vai utilizar, você vai comprovar depois. Você vai precisar para comprovar depois. Que você, por exemplo, é bacana quando você vai comprovar ali na sua prestação de contas os serviços que você contratou, você ter, claro, a nota fiscal, que é necessário, obrigatório na maioria das vezes dos casos, mas você pode anexar o cheque também de pagamento, também é mais uma prova, e você pode anexar uma foto. Pode anexar a foto do equipamento que você comprou ali no seu cenário, você pode anexar uma foto do caminhão chegando e descarregando, enfim, fazer o registro dos processos é muito importante para o seu relatório final, ser um relatório completo, um relatório de todo o processo, não só um relatório de números, não só um relatório, foi feito 10 atividades com um público de 4.000 pessoas, não, mas um relatório completo, que tem esses dados que são muito importantes, mas que tem os dados do processo todo. Interlocução com os patrocinadores, né, sempre, a verificação da documentação dos profissionais e empresas envolvidos, principalmente quando se trabalha com lei de incentivo. Então, você está contratando um artista, você precisa perguntar para ele, eu preciso de nota fiscal, você é de alguma associação, você é MEI, como é que está o teu MEI, você está podendo emitir nota fiscal, como é que vai ser o recebimento dessa nota fiscal? Eu posso, às vezes, querer contratar, eu tenho uma vontade de contratar um artista X, mas ele não tem nota, e ele não é associado, e ele não tem interesse de correr atrás de nota, e ele fala, se quiser me contratar, eu quero receber o dinheiro ou o cheque, não emito nota, não quero saber, dá um jeito você. Eu não contrataria nem que fosse o melhor artista do mundo, porque, assim, isso não é nem postura, né? Mas traria um problema sério na hora da prestação de contas. Como é que você está pagando e cadê a comprovação? Como é que você vai comprovar esse pagamento, essa contratação? Então, a verificação dessa documentação, até antes de contratar, é muito importante. Acertos de ordem técnica, operacional e burocrática das distintas naturezas que aparecem, né? Transporte de cenário, locação de equipamento, assinatura do contrato com o patrocinador, liberação, né, os acertos necessários das ordens técnica, operacional e burocrática, porque são 3 campos que o produtor está lidando ali diariamente. Lista de convidados, convites e ingressos, geralmente é uma atividade que está aí na maioria dos projetos, né? Resolução de problemas imprevistos, esse vai estar sempre, porque está aí
como eu disse, o produtor que tem jogo de cintura, o produtor que tem calma, o produtor que tem expertise, que tem experiência, ou não experiência, às vezes não é nem só dele, não, mas que conversou, que conversa com artistas, que escutou uma história, que parece com um problema que ele está tendo na hora, e ele lembra e fala, pô, eu sei de uma possível resolução. Então, assim, o produtor ele precisa sim ter esse jogo de cintura, essa calma, porque às vezes o imprevisto, o problema é grande, e aí ele não pode se desesperar, porque no desespero o problema pode ficar até maior. Então, assim, um produtor que respira, que tem calma, que avalia a situação, né, ele tem na minha opinião, tem uma chance de se safar e se sair bem desse problema muito maior, né? Então, atividades típicas. Aí eu relacionei algumas atividades que são típicas de estreias, né, de realizações, do momento, do dia, né, que são demandas que também são específicas. Acompanhamento da montagem e desmontagem, é importante que o produtor não precisa, né, às vezes ele não pode estar ali o tempo inteiro, mas ele precisa passar, ele precisa ver, ele precisa estar em contato, saber como é que está a montagem, principalmente a montagem, porque é outro problema que pode impossibilitar, né, o projeto de acontecer se você não está com o seu palco pronto, se você não está com o seu equipamento de som, né, necessário pronto. Se tua iluminação não está pronta, teu evento, né, sua apresentação, se você quiser fazer, porque muitas vezes o artista vai, não vou fazer, não está pronto, né? Eu te mandei né? Eu enviei um set list de luz e de som que eu precisava e cadê ele? Como é que eu vou apresentar se ele não está pronto? Então, assim, é outro problema que pode impedir. Lu, Oi? aproveitando que você parou para tomar uma aguinha, a Cláudia levantou a mão novamente, só que eu não consegui, ela não mandou aqui no chat a pergunta, eu acho que talvez ela queira falar alguma coisa. Fala, Claudinha, abre o microfone. Isso. Vou liberar o microfone dela aqui para ver se ela quer falar alguma coisa. Só um minuto. Claudinha, já pedi para liberar esse microfone, tá? Se você quiser falar. Mas eu estou acompanhando, não estou querendo falar, não. Ah, tá. A sua mão está levantada aqui no grupo. Mas então vamos continuar. Obrigado, Cláudia. Ela tá tipo, ó, tô aqui. Um beijo, Claudinha. Vamos lá. Então, o acompanhamento da etapa da montagem, dos testes, dos ajustes, das passagens de som, de luz, é importante que o produtor esteja presente, sim, nesse momento. A interlocução com os técnicos e profissionais da casa, né? Da casa que você está, porque tem os seus técnicos, tem os seus profissionais do teu projeto e geralmente tem os técnicos e os profissionais da casa onde você está fazendo esse projeto, se ele não for um projeto ao ar livre. Mas mesmo ao ar livre, às vezes tem um técnico, alguém que vai lá regular, que vai lá coordenar, né, da entidade, do órgão responsável por cuidar e zelar do lugar que você está fazendo o teu projeto. Então, essa interlocução também com os profissionais da casa, por exemplo, se você vai fazer um projeto no CCBB, na Caixa Cultural, no Teatro dos Correios, todos esses espaços, eles já têm a sua equipe. Você está indo com outra equipe, vocês vão fazer um trabalho só. É muito importante que essa interlocução seja sadia, seja boa, para que o trabalho aconteça da melhor forma, porque geralmente o técnico da casa te dá todo o suporte que você precisa, né? Geralmente, os produtores, os técnicos da produção montam, mas muitas das casas emprestam seus equipamentos de luz, seus equipamentos de som. Então, esses técnicos são responsáveis por esses equipamentos. Eles estão ali avaliando como é que você está utilizando o equipamento que é da casa, você está usando o equipamento que não é seu, que é deles. Então, essa conversa, essa interlocução é importante e necessária e o produtor, sim, está aí mediando também essa conversa. O suporte aos artistas e técnicos,
com agilidade, com celeridade, está no dia, né? Você não pode, se lhe surgiu uma demanda, essa demanda, no dia do evento, as demandas elas são urgentes. Então, a agilidade e a celeridade na resolução e no suporte no dia da estreia é muitíssimo importante. Verificação e suprimento de camarins, né? Você tem que entender, não que você vá fazer, geralmente tem uma equipe, mas o controle disso é você quem faz. Tem que avaliar se a equipe está... Ou, às vezes, o produtor também faz, dependendo do grau e do tamanho do projeto, o produtor também cuida ali, prepara um camarim, na hora do intervalo ele vai lá, olha, vê se está tudo bem, repõe alguma coisa, tira um lixo, arruma de novo para quando voltarem no final, tá outro, né, o camarim tá limpinho, tá abastecido. Então, assim, são detalhes, mas o trabalho da produção tá nos detalhes, assim. Coordenação de traslados e alimentações dos artistas e equipes, tem que coordenar, dependendo do tamanho do projeto, você tem aí que coordenar os horários e chegadas de 2, 3, 4 vans, não sei quantos grupos artísticos, enfim, alimentação de todo mundo, voucher, como é que vai ser feita essa alimentação? Você vai oferecer uma diária de alimentação, você vai ter ou você vai ter um voucher num restaurante que você conseguir um apoio, o artista vai lá, ou você ainda vai oferecer o seu translado e vai levar todo mundo para almoçar com apoio no restaurante que te apoiou. Então, assim, é um trabalho de logística bem, dependendo do tamanho, é necessário um produtor só para isso. Um produtor pontual, não é alguém que precisa estar trabalhando com você desde o início, desde a pré-produção, mas é alguém que você precisa do auxílio, da ajuda no dia da execução. Você contrata ele para 1, 2, 3, seja quantos dias que você vai precisar, demanda uma função bem específica como essa, ó, você vai acompanhar a van número 1 e 2, ou você vai acompanhar a van se só tiver uma. Se tiver muitas, às vezes precisa até de mais de um. Você acompanha a van 1 e 2, os artistas são esses, os horários são esses. Acompanha o telefone do motorista. Então, assim, você delega mais, e aí, tá tudo correndo bem? Tá atrasando? Você não vai ligar para o artista, você vai ligar para o produtor que você contratou para fazer essa função. E aí, por que está atrasando? O que está acontecendo? Você não precisa tumultuar o artista ou o motorista, você tem alguém responsável. Então, coordenação dos serviços referentes ao coquetel de abertura, se tiver, né? Catering, mobiliário, RH, convidados, bebedeiras e tudo mais, né? Porque essa coisa de coquetel é muito engraçado. O CCBB ficou bastante tempo, não sei precisar agora quantos anos, mas eu acho que foi mais de um ano, chuto aí uns 2 anos, sem servir bebida alcoólica em nenhum dos coquetéis. Por quê? Porque realmente eu fui em muitos coquetéis do CCBB, eu presenciei, bebi também bastante, mas presenciei cenas que fugiam um coquetel um coquetel de abertura de uma exposição ou de estreia de um espetáculo, porque tinham muitas pessoas que não estavam ali para essa estreia, para esse espetáculo, elas estavam ali por conta do vinho, por conta, né, da bagunça, por conta da vernissagem e do coquetel. Então, assim, se tem coquetel, se seu evento prevê um coquetel, saiba que também você vai ter um trabalho a mais que demanda uma atenção direta também, para evitar problemas. O CCBB até voltou a servir bebida, mas ficou bastante tempo. Eu tenho certeza que foi porque realmente passou do limite, sabe? As pessoas confundiram mesmo um coquetel que você toma um vinho, conversa, troca uma ideia, antes ou depois de um espetáculo ou durante uma exposição. É um momento para você falar do trabalho. É uma celebração de uma abertura de uma exposição, uma celebração de a estreia de um espetáculo. Não é um momento qualquer de bebedeira. Então, assim, quando as coisas se perdem, os problemas vêm muitos também. Então, assim, quando tem coquetel, ficar esperto, talvez até... E ficar esperto no sentido de ficar observando as pessoas. Está demais, as pessoas estão ficando já muito alteradas.
encerra, tira, se for um coquetel muito rico, sei lá, tira o uísque, tira o champanhe, serve cerveja, serve água, sei lá. Ou então vai tirando a bebida, serve menos, serve menos, serve menos até tirar. Então o produtor, chegou a hora do coquetel, o produtor ele está trabalhando ainda, né? Ele precisa prestar atenção nessas situações. Pô, tá faltando aquela mesa ali, se tiver mesa, poxa, não tá, a comida não está chegando. Não é a tua função, você contratou alguém, mas se eles não estão fazendo, é a tua função coordenar, é a tua função avaliar. Acompanhamento dos serviços pontuais, né, que são feitos no dia, como bilheteria, portaria, recepção, segurança, brigadista, brigada de incêndio, fotógrafo, muito importante, videomaker, dependendo das possibilidades financeiras do projeto, é muito bom gravar. O registro videográfico é bem bacana, porque ele possibilita novos produtos de um mesmo projeto, né? Você consegue depois fazer dependendo da qualidade, você consegue colocar o espetáculo em CD, enviar para prêmios, para premiações, para editais, e depois você consegue ter, se a gente grava e grava com qualidade, a gente tem um registro de qualidade do nosso produto, né? Gente, desculpa, hoje eu estou tomando muita água, realmente muita água, tá muito seco, né? Oi? Tem um comentário muito bonito aqui. A Cláudia Gianni escreveu: só gratidão por essa partilha generosa da Luana. Passou um filmão na minha cabeça nesses 3 dias. Todos os trabalhos que fiz, todos que fizemos juntas, as manobras que fizemos para dar tudo certo, e deu. Muito gratificante. Obrigada, Luana, por compartilhar conosco suas experiências e seu sucesso. O bom resultado de uma produção se dá quando nos dedicamos com honestidade, seriedade, respeito, boa vontade e mente aberta. Sim. Ei, Claudinha, obrigada. Imagina, a gente aprendeu muita coisa junta, né, minha irmã? É isso. Muitos erros, muitos acertos, e as coisas deram certo mesmo, na maioria das vezes. Em todas. Tivemos problemas, mas as coisas sempre deram certo. É isso aí. Valeu, minha irmã. Aproveitando sua deixa, Lu, que você falou de registro, de foto de registro, né? Eu pedi ao pessoal que, se possível, deixasse a câmera aberta ou colocasse uma foto de perfil para no final da aula a gente fazer uma foto de registro da oficina. Aí no final você decide o melhor momento. Tá certo. Vamos deixar para o final. Podemos prosseguir. Mais alguma questão? Não, podemos seguir? Então, vamos lá. Então, acompanhamento dos serviços pontuais, que são esses que a gente contrata no dia mesmo. Atendimento das demandas do público, dos patrocinadores, das autoridades. Às vezes, dependendo do projeto, você sim tem a presença de um governador, tem a presença de um diretor do banco patrocinador, ou pessoas que são autoridades, né, que são importantes de alguma forma naquele contexto. Então, atender essas demandas, as demandas do público, acabou o ingresso, lotou, esgotou. Então, você tem uma demanda se você tem um público. Às vezes, você tem uns convites que você tinha guardado para o patrocinador, que tem uma cota, geralmente tem uma cota de convites. Mas aí, você gastou dos 30 que você tinha que reservar, só foram 2. Você tem 28. Então, você tem ali uma possibilidade de agilizar. Você vai na bilheteria e fala, tenho 28. Então, assim, esse acompanhamento das demandas, ali na hora, atento, em cima, prestando atenção, não só das demandas do público, mas das demandas dos patrocinadores, que às vezes te ligam em cima da hora e falam, olha, eu preciso mais de 2. Às vezes vai todo mundo, ele quer mais 2, aí você tem que se virar. Enfim, demandas que aparecem desse público também, do público, da plateia, dos patrocinadores, de autoridades, possíveis autoridades presentes. Você cuida o produtor cuida da liberação da casa, né, para o público, acompanha a movimentação, vê a fila, vê como é que tá, podemos abrir na hora, tá tudo certo, não tá, não, vamos precisar de mais 5 minutos, vai lá e fala, olha, me desculpe, às vezes é necessário até que o produtor vá e se reporte ao público mesmo e fala, olha, tivemos um imprevisto técnico, o espetáculo vai começar em 5 minutos, em 10 minutos,
pedindo desculpa a todos, se posicionar, não deixar que as coisas aconteçam e o produtor não pode fingir que não está vendo. O produtor, ele tem que ver. E ele tem que se posicionar, porque ele é a pessoa que está ali para fazer isso. Se ele não fizer, ninguém vai mais fazer. Acompanhamento atento da apresentação, porque também pode acontecer imprevisto na hora da apresentação, sabe? Na hora da apresentação pode estourar uma corda, pode arrebentar a corda de um músico. E você precisa ir, ele fala na coxia, você precisa, vai na bolsa vermelha, no camarim 2 e pega uma corda assim assado para mim. O produtor, ele tá ali disponível para todas essas questões, todas essas surpresas que podem aparecer inclusive durante a apresentação, porque não é que acontece imprevisto só antes, não, acontece durante também. Então, assim, se começou a apresentação, o produtor já passou por um dia cheio de coisa, algumas coisas deram errado e ele teve que se virar e, nossa, foi aquele dia tenso e chegou na hora, começou, o produtor vai, cai na cadeira da plateia e fala, relaxei. Não pode. Tem que continuar atento, porque os imprevistos, eles também podem acontecer ali naquele momento. Acompanhamento atento da apresentação, fechamento do borderô, se for o caso, né? Se tiver ingresso pago, aí esse esquema, né? Esse esquema burocrático de conversar, geralmente, ou você contrata um bilheteiro para fazer isso para você, ou a casa te fornece um bilheteiro, porque a casa fica com 5, 10, 15, 20% da bilheteria, aí também, caso a caso, depende de onde você está apresentando, né? Qual é o local e qual é o contexto do local, mas o fechamento do borderô, o borderô é um documento que te fala quantas pessoas estão ali, quantas pessoas compraram um convite, quantas pessoas, geralmente vem quantas pessoas compraram meia, quantas pessoas compraram inteira, se tiver ainda essa diferenciação, quantas pessoas foram, o borderô pode até te mostrar quantas pessoas foram de convites, enfim, é um documento de registro, né, da quantidade da plateia e do valor financeiro disso, se forem apresentações pagas, cobradas, com ingresso pago. Efetuação de pagamentos e serviços pontuais, às vezes é necessário o produtor sim ter um dinheiro no bolso, porque às vezes ele precisa resolver na hora. Eu lembrei de uma situação, eu estava fazendo uma produção lá no Rio de Janeiro, na época da Copa que teve aqui, eu sou meio ruim desses negócios de esporte, mas teve a Copa, né? Que foi no Brasil. Então, eu estava trabalhando com o Ministério com o Ministério do Turismo do Ceará, eles fizeram um stand na Casa Brasil e tal. E eu estava como produtora e a empresa que estava me encaminhando algumas coisas na madrugada, porque eu só podia receber essas coisas na madrugada, porque era centro mesmo da cidade, centro do Rio de Janeiro. Então, tudo de recebimento de material era de madrugada. Esse evento eu trabalhei muito de madrugada. Eu saía da minha casa meia-noite, 1h da manhã, e ficava até 5. Aí voltava depois no evento realizando, porque tinha que abastecer, porque tinha que receber coisas durante, e era só de madrugada. E da primeira vez que eu recebi um material que eu não tinha noção do tamanho que esse material viria e nem do peso desse material, eu tomei um susto, porque eu estava sozinha. Não, vai chegar pouca coisa. Eu ainda falei, pode de madrugada, eu vou estar sozinha. Não, você consegue, você dá conta. Quando chegou, eu não dei conta, era impossível carregar aquilo, eram caixas pesadas. Ainda bem que eu tinha um dinheiro no bolso, porque aí eu vi 2 pessoas que estavam ali com a produção do outro stand, estavam ali meio de bobeira na hora, e eu fui nessas pessoas e falei, olha, eu estou precisando de uma ajuda ali pontual, dá para você fazer um carregamento para mim, são aquelas caixas, você me cobra quanto? 50, 100 reais, você faz isso para mim, o stand está aqui dentro. Então, assim, é bom também ter ali um dinheiro no bolso, porque além disso tem alguns serviços que você tem que pagar na hora, às vezes você faz um acordo com o motorista que você precisa pagar na hora, às vezes você contrata ônibus para trazer escolas e essa pessoa quer receber na hora, quer te pagar por um recibo. Então, assim, você tem que avaliar e ter essa possibilidade. É bom ter um dinheirinho no bolso.
resolução de problemas e imprevistos, claro, sempre em todas as etapas, e com calma, vai acontecer, vai se resolver, respira, sempre tem uma solução. Quando a gente se acalma, toma uma água, a ideia vem com mais facilidade. Só um minutinho, Marcelo, se tiver alguma questão. Não, no momento não. Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa? Te cortei? Não, eu estava lembrando de uma situação que você falou de um projeto, mas já passou. Prefiro falar, deixa eu falar para depois. Tá certo, então, depois você conta pra gente. Não deixa de contar, não, porque as experiências são... A troca de experiências também é conhecimento. A troca de experiências também traz... deixa a nossa cabeça cheia, próspera para resoluções, com ideias, né? com maleabilidade. É verdade. Não, é porque você falou no começo do imprevisto de ontem, né? Que caiu a internet, o que a gente pode fazer. Nós estamos com um projeto em execução, você sabe, né? Que é um festival de jazz de 2 dias, na Praça Três Poderes, sem internet. Então, a gente vai ter que usar uma internet dedicada, né? Ou seja, vai contratar um plano de internet local só para aquele evento, para que ele possa acontecer da forma mais segura possível. Ainda assim, não tem 100% de garantia, né? Mas é uma forma de tentar evitar imprevistos. Sim, exatamente. É aquele estudo que a gente precisa fazer, né? Se eu vou precisar de internet ao ar livre, eu vou ter que ter uma internet, vou ter que ter uma internet ali dedicada e uma boa internet, uma internet de qualidade. E mesmo assim, foge um pouco, as questões tecnológicas fogem, né? Saem das nossas mãos. A gente fica à mercê mesmo. Mas pode se diminuir contratando uma boa empresa, pegando um bom pacote dentro das possibilidades orçamentárias, mas pensar na qualidade também, não pensar só no valor, né? Não ir sempre na economia, não, porque às vezes a economia pode ser um tiro no pé. Às vezes você tem que pagar um pouquinho mais, porque você vai ter uma qualidade melhor e você vai ter uma segurança muito maior também, né? Então, esse próximo slide, eu relacionei algumas atividades que elas são típicas de eventos ao ar livre, né? Grandes eventos, como a gente falou que ia passar um pouco por isso, e eventos ao ar livre, coisas... Não que esses eventos não tenham todas as necessidades dos outros, que a gente já conversou, mas tem mais algumas que são específicas por eles estarem acontecendo em espaços abertos ao ar livre. Então, a primeira e grande estudo é a definição do layout geral do evento, né? Onde que vai ficar o palco, a definição dos espaços, onde eu vou colocar o palco, o camarim vai ser aonde, a plateia, vai ter área VIP, não vai ter área VIP, corredores onde é que serão, como é que vão ser esses acessos, o público entra por onde, o banheiro é aonde, onde eu estou, me perdi aqui, perdão, plateia, né, área VIP, corredores, acesso, bilheterias, onde elas vão estar? Vai ter bilheteria? Se tiver, onde elas vão estar? E os sanitários, os banheiros químicos, são quantos? Aonde eu vou espalhar? Em um lugar só? O evento é muito grande? Não, então eu vou botar banheiro químico em 4 lugares diferentes. Os bares, eu vou terceirizar esse serviço? Vai ter bar? Onde é que vão ser esses espaços, né? Esses espaços de venda? Onde é que são os bares, o setor de alimentação? Preciso de um serviço médico? Onde é que vai estar esse serviço médico? Bombeiro, sim. Às vezes, coleta seletiva aqui de lixo, massa. Vou ter? Aonde é que vai estar? Onde é que eu vou colocar isso? Bem visível. Então, assim, olhar para o espaço e entender suas... É quase que um desenho, é quase que um trabalho de arquiteto, né? Que você vai olhar para o espaço, tem a noção do que você precisa e vai ali projetar, desenhar isso dentro do espaço. Às vezes também, você também precisa contratar um arquiteto, uma pessoa que entenda, né, de distribuição, dependendo do tamanho do seu evento, do tamanho do evento, uma feira literária, sabe? Eventos muito grandes necessitam de profissionais específicos mesmo. Liberações e alvarás para realização junto às autoridades competentes
geralmente, quando você, né, você está na rua, você precisa de liberar, você precisa ter o alvará de uso daquele espaço, você precisa conversar, você precisa entender qual é a documentação, quais são as etapas, o que você precisa levar, aonde, qual órgão que você vai procurar, quem você vai procurar para fazer essa liberação, o que você precisa de documentação para levar. Claudinha que falou aqui, tá, né? Eu falei ontem do Axé, no primeiro dia do Axé Orixá, lembrei de uma outra do Axé Orixá. A demanda da Cláudia, que estava com essa demanda direta de produção na rua, de local, de articular espaços, nossa, ela teve que juntar assim, um calhamaço de documentação, porque na época, não sei se hoje em dia, faz tempo que eu não faço projeto de rua, mas não sei se hoje em dia as coisas estão ainda tão burocráticas, mas eu lembro que na época, nossa, era assim, sei lá, uma quantidade enorme de documentações para cada uma das áreas que a gente ia ocupar, para apresentar, para ficar ali durante 5 horas, né? Montando, apresentando, desmontando, indo embora, praças. Esse espetáculo, esse projeto em específico, a gente ocupava praças públicas. Se você não libera, pode ser que você, né, você corre um grande risco de ter que cancelar, de chegar lá a polícia, de chegar algum órgão fiscalizador e você ter que parar no meio, talvez, sabe? Então, assim, importantíssimo estar atento a isso. Treinamento e orientação de todos os profissionais envolvidos no evento, todas as equipes de trabalho, a equipe de limpeza, a equipe de produção, seus produtores que vão estar ali, os seguranças, todas as equipes, elas precisam estar muito bem informadas do evento, elas precisam estar muito bem informadas das regras, elas precisam saber das limitações, elas precisam entender o evento como um todo, não é só contratar, começar, cada um faz o seu serviço. Não, você tem que coordenar isso também. Eles sabem fazer o serviço deles, claro que eles sabem, mas dentro do seu específico projeto, você talvez tenha algumas necessidades especiais, você tem algumas informações importantes para dar para aquelas pessoas. Então, assim, mantê-los informados, orientá-los sobre, né, o trabalho no evento e o evento como um todo também. Contratação e coordenação de serviços diversos, né, que você precisa na rua, banheiros químicos, equipamentos distintos, aluguel de materiais, que talvez você necessite, gerador, andaimes de plateia, palco, suportes, box trans, aí depende, né, da especificidade da característica do projeto. Coordenações das equipes de trabalho, né, as equipes de limpeza, de segurança, brigada. Você, durante o evento, o produtor ele está de olho em tudo que está acontecendo. Ele está passando aqui para resolver um problema lá, mas ele tem que estar... o olhar dele é um olhar complexo, é um olhar amplo para o espaço, é um olhar amplo para a situação. Ele precisa ver se tem um monte de lixo espalhado no chão, ele precisa estar atento a isso e não deixar. Você tem equipes, então eu estou vendo, eu vou lá na minha equipe e falo, poxa, ali naquela área tá, dá para você ir lá, por favor, dar um trato. Então, assim, não é que eu contratei o serviço e eu vou, faça aí o teu. Não, um produtor, ele tá ali de olho, não é que ele vai fazer o serviço da empresa, mas ele cobra, ele avalia, né? Ele coordena. Montagem e coordenação de esquema para comercialização de alimentos, bebidas e produtos diversos, depende, às vezes, do seu evento, né? Tem comercialização, sim, vende bebida, vende alimento, às vezes tem uma feirinha, não sei, de roupas, uma feirinha de trabalhos artesanais, uma feirinha autoral. Então, como é que você vai coordenar isso? Qual vai ser o espaço para isso? Precisa deslocar uma segurança para lá. É bom? 2, talvez, dependendo do tamanho. Como é que você articulou esse espaço com essas pessoas? Eles terceirizaram? Eles te pagaram um valor? Você cedeu? Você apoiou? É um apoio? Você cedeu o espaço para o bar, mas o bar está te cedendo as bebidas do seu camarim, você cedeu o espaço para os restaurantes e eles estão com apoio no catering, estão ali servindo os seus camarins. Então, assim, como é que foram
resoluções, como é que se definiu, né? Tá aí também, dentro, né, desses eventos ao ar livre. Contratação de seguro para os eventos é bom também, dependendo do tamanho, da especificidade, é até obrigatório. Definição das condições de acesso de menor de idade, importante pensar, principalmente se o seu evento não for ao ar durante o dia, principalmente se o seu evento tiver algum espetáculo que tenha uma limitação de idade, que não é livre para todos os públicos, então tem que entender isso, sim, para você não ter problema com órgãos mesmos fiscalizadores, pode dar um problema para o produtor. Às vezes não dá um problema nem para os pais, dá um problema para o produtor do evento, né? Definição, pronto, já falei. Montagem e acompanhamento dos esquemas de brigada, corpo de bombeiros, equipe médica, segurança. Você tem que saber o que você precisa botar, porque às vezes tem algumas atividades dessa que são obrigatórias, outras às vezes não são obrigatórias, mas você, no teu estudo, você acha que você vai receber muita gente, então acho importante ter uma equipe médica lá. Então, assim, é muito da avaliação do produtor, né? Das necessidades de cada um dos projetos. Solicitação de policiamento e controle das vias de acesso. Isso é bem importante nos eventos ao ar livre, seja eles de do tamanho que for. Mas um evento grande na esplanada, você precisa de avisar a polícia, você precisa solicitar um apoio da polícia, né? Você precisa conversar, talvez, para que as vias de acesso, uma faixa de um lado, outra faixa do outro, seja ali bloqueada, você talvez condicione um estacionamento do outro lado. Então, assim, é preciso conversar também com esses órgãos, né? Porque também pode dar um grande problema de limitar e fazer com que seu projeto seja derrubado, não aconteça. Resolução de problemas imprevistos, como sempre, em todas as etapas, está aí porque vão acontecer. Então, algumas atividades relacionadas a eventos ao ar livre, claro que não estão todas, é algo muito pessoal, é algo muito da minha experiência, da minha prática. Toda a minha fala está muito embasada, como eu disse lá no primeiro dia, na minha experiência pessoal mesmo. Quero deixar também isso bem claro. Então, vamos entrar agora, estamos terminando, inclusive, estou vendo aqui que tem 1h13, deve ser já umas 8 e pouquinho, mas estamos entrando agora na parte final da pós-produção, né? Que eu gosto de falar que é um investimento no futuro, porque você fazer uma pós-produção, você fazer bons relatórios, faz com que o seu projeto tenha uma grande chance de uma continuidade, né? Seu projeto foi legal, mas você relatou ele muito bem, você fez um relatório cuidadoso, você estava ali registrando todas as etapas, você estava tendo cuidado com as suas notas fiscais, então você faz um relatório amplo, você faz um relatório completo do processo, real, verdadeiro, mas inteiro, mostrando tudo, mostrando fotos, vídeos, plateia, público. Acho que eu vou entrar um pouquinho mais agora em avaliação de resultados e relatórios. Separei essas 3 atividades que mais ou menos definem a maioria das etapas de pós-produção de projetos, que é a organização e guarda do material do projeto. Não sei, um espetáculo de teatro, tem cenário, tem figurino, tem adereço. Você é responsável por essa guarda? Você é responsável por guardar e enviar? Ou se não tem um produtor, você tem que entender. E é a organização e guarda segura. Você precisa guardar esses quadros. Qual é a forma segura? Como é que eu vou fazer isso da melhor forma, da forma mais segura? Mas eu preciso limpar esses quadros, eu preciso comprar plástico bolha. Então, ter atenção nesse momento, que é para quando você não for fazer de novo, você abrir lá a tua caixa e teus adereços, teu cenário está quebrado, porque tu não teve cuidado lá na hora que precisou ter.
Estava cansado, sim, mas o serviço só acaba após a produção, né? Após a pós-produção. Avaliação de resultados, né? Claro que a avaliação de resultados, para mim, também é uma das fases mais importantes, que é hora de fazer a crítica mesmo, é hora de pensar de forma crítica nas etapas, nos processos, avaliar o que funcionou, o que poderia ter sido melhor, o que não funcionou da próxima vez, não vou ir por esse caminho, não vou ir por esse lado. Então, assim, depois de um projeto feito, de um projeto elaborado, planejado, executado, é muito importante que haja uma avaliação disso, porque também é isso que vai te dar teu cabedal, que vai te dar tua experiência, né? A tua expertise vem disso, vem da avaliação, do eterno pensar sobre, né? E os relatórios, que são muito importantes também. Vou passar mais rapidinho aqui, deixa eu ver quantos slides tem. Alguns. Eu vou ir bem rápido para conseguir falar sobre tudo, tá? Atividades típicas da pós-produção. Então, eliminação de eventuais pendências, né? Devolução em bom estado de equipamentos e objetos que foram emprestados, que foram alugados. Para eventos ao ar livre, verificar de imediato, né, a limpeza do local, se o local está limpo, se houve algum dano no local que você precisa responder por isso, para que você possa usá-lo de novo. Efetuar com responsabilidade e cautela os pagamentos pendentes, né? Não deixar nenhum servidor sem receber. Se você, às vezes, poxa, o pagamento do patrocinador atrasou, você vai ter que atrasar os seus pagamentos também. Liga para cada um, né? Para cada uma das empresas que você não vai conseguir pagar, que não vai conseguir, né, cumprir a data, conversa, explica, pede mais um prazo, não deixa de mão, não some, assim, é muito até feio, mas acontece, tem muito produtor que depois, na hora de pagar, some, né? Então, assim, é importante a gente trabalhar com responsabilidade, porque se a gente quer continuar trabalhando, se a gente quer, né, ter uma profissão bacana, a gente tem que fazer nosso nome, né? A gente tem que trabalhar direito, com responsabilidade. Então, guarda correta e segura do material, já falei, e também fazer um checklist do que você está guardando, saber o que você está guardando. 4 cenários, personagem XXX, 4 figurinos dos personagens X, 4 caixas de cenário do tamanho tal, pesando tal. É importante você saber, se você é o produtor do espetáculo, principalmente, é importante você saber a medida das caixas, é importante você saber o peso das caixas, porque se você for para um festival, se você for orçar um transporte de cenário, você tem que saber quanto que pesa e quanto que mede. Então, assim, é detalhe, mas é bastante importante. Avaliação dos resultados, claro, detalhada e abrangente, pensar, abrir a cabeça mesmo, pensar longe, fazer ramificações no pensamento, avaliar os já falei, pesquisa junto ao público e avaliação de retornos em mídias sociais. A pesquisa junto ao público é bem legal também. Um produtor que está ali na fila do espetáculo conversando com o público, ainda mais se é um espetáculo que, sei lá, tá uma semana em cartaz, pô, que a gente trouxe aqui, você já escutou do espetáculo, não sei o quê. Conversar com as pessoas, entender o que o público está achando. Os relatórios, sim, muito importantes, relatório geral do projeto grande, abrangente, pegando todas as etapas. Aí você tem um relatório específico para os patrocinadores, que pode ser um relatório geral também, e relatórios para leis de incentivo, fundos, prêmios culturais. Nesses relatórios para incentivos, para prêmios, fundos, muito importante estar atento às regras. Faça o relatório em cima das regras que eles pedem. Então, assim, precisamos entender como eles querem receber o relatório e fazer exatamente igual. Avaliação de resultados, né? Trabalho coletivo, equipe. A avaliação de resultado não é a avaliação de resultado só da sua cabeça, só o que o produtor acha. O produtor tem que escutar os assistentes, o produtor tem que escutar o artista, ele tem que escutar os serviços, ele tem que escutar os técnicos, porque é abrangente, né? Se você tem só uma avaliação só sua, não é nada abrangente, é só o teu pensamento, é só a tua crítica. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma lista
abrangente de itens, né? Vou questionar a realização desses itens. Vou chamar a minha equipe para responder como é que eles avaliaram isso. E, principalmente, eu vou considerar todas as respostas, não só a minha. Uma planilha simples de Excel, a gente pode responder bem a essa atividade, você vai lá e bota a coluna com os itens, né? E das atividades que você quer avaliar, bota satisfatório, requer atenção, bota um espaço para comentários, para que as pessoas preencham a avaliação pessoal de cada um daqueles itens, se foram satisfatórios, se não, se... Pode até ter mais, botei bem simples aí como exemplo, mas aí cada um tem né, a sua forma de avaliar e cada um pensa a partir do projeto, porque dependendo do projeto pode ter alguma questão específica que você quer avaliar. Então, questionar todas as etapas, todas as atividades, perguntar, se criticar, colocar ali na planilha de avaliação e considerar o espaço para os comentários das pessoas também é bem importante. Considerar subjetividades do projeto, claro, nessa avaliação, cada produção tem uma necessidade própria de avaliação, além, né, dos tópicos básicos. E eu coloquei aqui alguns exemplos de itens que a gente pode usar para avaliar. Só alguns exemplos para abrir, né, para entender melhor como montar essa planilha de avaliação. Então, atividades a serem julgadas, as etapas em contexto, né, todo o contexto, perguntar como é que você avalia a pré-produção, como é que você avalia a produção, a pós-produção, como você avalia a programação, os locais de realização, como é que foi a venda de ingressos, como é que foi a aderência de público para você, né? Para que cada um responda, que a sua equipe inteira responda isso, como é que foi o acesso do público, como é que foi a resposta do público, as montagens, as desmontagens, as equipes, os equipamentos utilizados, a comunicação interna, ela funcionou, o fluxo de informações entre as equipes, como é que ele aconteceu, como é que foram os sistemas de comunicação, como é que a gente atendeu os artistas, qual foi a qualidade artística apresentada, atendimento ao público, foi bom, funcionou, os serviços foram legais, os patrocinadores estavam presentes, como é que foi a relação com eles, a divulgação foi boa, imprensa, mídia, como é que estão os materiais gráficos, ficaram bonitos, podemos repetir, não, aquele formato não é muito legal. Então, avaliar tudo. A divulgação foi boa. Então, assim, essas só são alguns exemplos, né? Fazer uma avaliação grande, fazer uma avaliação abrangente, né? E como a avaliação a avaliação conjunta, ela é abrangente, né? Ela alcança muito mais aspectos de avaliação, porque ela sai só do eu. Ela sai da crítica pessoal e parte para uma crítica de uma equipe onde todos se envolveram no projeto de alguma forma, em diferentes graus, mas todos se envolveram. Então, assim, mais olhares e compreensões, na minha opinião, só acrescenta, né? Então, favorece também na identificação de falhas e estimula, assim, principalmente, eu acho que estimula a incorporação de rotinas e de atuações corretas de trabalho, né? Baseadas em procedimentos corretos. Vamos fazer corretamente. As coisas vão ser muito melhores e vai dar certo. Então, assim, se a gente avalia os nossos erros, a gente está se avaliando para melhorar, né? Então, nesse sentido. Não sei se é o... Agora, relatórios. Coisas importantes para conter aí nos relatórios finais. Elenquei também alguns exemplos. Não é uma forma, não é uma regra, mas na minha experiência pessoal são itens que eu costumo colocar sempre em todos os meus relatórios de finalização de projetos. Então, o relatório ele informa, né? Ele informa sobre a execução inteira e ele realimenta as perspectivas de continuidade, né? Por isso a importância de um relatório final bem executado e que mostre com realidade, né? Ele, além de mostrar, ele comprova os recursos, né, que foram aplicados, comprova que eles foram aplicados conforme previsto em planilha orçamentária, muito importante. Se a gente tem uma planilha orçamentária, se a gente principalmente tem um projeto, um fomento, um projeto incentivado, não pode se sair dos valores orçados, não pode se sair dos serviços orçados. Às vezes, no meio do caminho,
você, poxa, eu preciso de mais dinheiro aqui e menos naquela outra rubrica. Eu preciso conversar com o meu patrocinador antes de fazer. Eu não posso alterar a rubrica, eu não posso alterar valores sem ter uma autorização prévia, porque aquele orçamento foi autorizado, aquele projeto né, ele foi apoiado, foi patrocinado com aquele formato, principalmente aquele formato orçamentário. Se eu tiver que mudar alguma coisa, eu até posso, mas eu posso, a partir do momento que eu fui anteriormente no meu patrocinador ou num órgão, né, que regula, e conversei sobre isso e pedi uma autorização, expliquei o porquê e como eu vou fazer, e isso foi autorizado. A partir da autorização, aí eu posso mexer. Então, o relatório ele comprova principalmente, né, os recursos aplicados e como. Eles confirmam a responsabilidade e o cuidado das equipes, porque se você está ali relatando em registro fotográfico o trabalho da equipe de camarim, o trabalho da equipe de limpeza, é uma forma de você comprovar, e não só de comprovar, você mostrar um pouquinho de como é que foi feito e foi bem feito. Mostram resultados e frutos alcançados, claro, eles devem apresentar os resultados de forma objetiva e real. Não é hora de enfeitar. O enfeite está no vídeo que você fez, o enfeite está nas fotos, que são massa, não num texto, porque o projeto não inventa. É realidade e objetividade e mostrar através de foto, através de clipagem, enfim, detalhar e quantificar as ações realizadas e a quantidade de público, muito importante. É muito importante saber o alcance do projeto, então está quantificando, está contando, né, está fazendo a contagem do público diariamente, é muito importante, assim, é fundamental para você ter, né, um resultado final também de abrangência de público alcançado no teu projeto. Incluir clipping, e no clipping, por exemplo, você tem uma clipagem. Clipagem, para quem não sabe, todo o material que saiu na mídia, material de mídia espontânea, né? Saiu no site, saiu no jornal, saiu na TV. Então, assim, a clipagem, são empresas geralmente que fazem, geralmente a empresa que faz assessoria de imprensa já articula a clipagem do projeto. Ela junta tudo isso, né? A clipagem junta toda a tua mídia, toda a mídia espontânea que o teu projeto teve. E se dentro dessa clipagem, que às vezes é muita coisa, você pode talvez colocar num CD para, né, economizar papel, não colocar aquele calhamaço de papel, pensar aí no meio ambiente. Então, assim, imprimir menos, colocar as coisas em CD, mas tem algumas coisas que precisam ser impressas, poucas fotos. E dentro da clipagem, se você tem uma matéria que saiu grandona e está falando do meu patrocinador, eu vou imprimir. Porque talvez o cara que está lá fazendo a avaliação do meu relatório não vai botar o CD para ver, mas se está ali grandão impresso, não vou imprimir tudo, mas o que foi importante para dentro desse relatório eu vou imprimir. Valoração de mídia espontânea também, geralmente são empresas que fazem, são empresas que valoram, né, que calculam quanto é que seria gasto nessas veiculações de mídia se isso fosse pago. Então, também é um quantificador, é algo que quantifica, né, a mídia, o retorno da valoração da mídia, né? Isso é importante para o patrocinador saber também. Incluir fotos e vídeos, comprovando as contrapartidas ao patrocinador. Por exemplo, se você falou que você ia colocar um banner do seu patrocinador na entrada do teatro, você tem que colocar e você tem que tirar uma foto do banner da entrada para o público para comprovar que o banner está ali no dia, não só está ali em qualquer momento, está ali no dia da realização como deve estar. Incluir exemplares das peças gráficas produzidas, incluir um programa, um panfleto, os materiais físicos que tiver sido confeccionados para o projeto, é bom incluir também um exemplar de cada. Incluir foto de peça gráfica que não é física ou que é grande, como banner, site, outdoor, blimps. Você não pode incluir o blimp lá, mas você pode incluir a foto do blimp no dia, né? Incluir fotos e vídeos de anúncios pagos, né, caso tenha sido feitos em diferentes mídias, jornal, TV, incluir gravação de rádio, print de site,
incluir registros fotográficos e videográficos da realização do projeto como um todo, apresentação, foto da apresentação, público, local de realização, foto das filas, de artistas, foto de autoridades que forem, dos bastidores, foto de montagem e desmontagem, foto da realização do serviço dos contratados, equipamento, foto de equipamentos locados ou comprados, foto de produtos comprados ou locados, entre outros registros de comprovação que forem necessários, que você notar, né, que são necessários. E uma forma de enriquecer o relatório é incluir depoimentos, depoimento do artista, do público, dos técnicos, né, dos profissionais envolvidos. É bem bacana, é um retorno massa de ver e dar voz, né, dar voz às pessoas que trabalharam e que tiveram dentro do projeto nas distintas esferas, né, seja trabalhando, seja fruindo como público. Eu gosto sempre de pôr também. E é isso. Bom, eu termino aqui com uma frase do Albino Rubim, que eu gosto muito, que ele diz que o êxito de qualquer atividade de produção cultural está condicionado à existência de um perfeito encadeamento de todas as ações programadas. E eu completo falando que o êxito do produtor cultural está na calma. E é isso. Foi nosso último slide. Perdão, fiz besteira. Vou interromper aqui o compartilhamento. Marcelo, se tiver alguma dúvida, 8h20, nossa, hein? Em time. Tem os comentários, Lu. Agradeço pelo aprendizado, pelo compartilhamento de conhecimento dos 3 dias. Opa. Eu que convivo com você profissionalmente e no dia a dia, né? Tenho o prazer de aprender sempre com você. E que bom que a gente teve esses 3 dias aqui trocando esse conhecimento com todos também. Agradeci já a participação de todos, né? E te parabenizo mais uma vez aí por mais uma oficina maravilhosa, mais um projeto juntos, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Marcelo. Os comentários. Pela confiança. Para mim é uma honra te receber verdadeiramente, né? Para quem conhece, algumas pessoas que nos conhecem, a Luana é minha sobrinha. Eu sou tio da Luana, mas ela não está aqui de forma nenhuma por ser minha sobrinha. Está aqui por ser uma pessoa gabaritadíssima, com ampla experiência no meio, amplo conhecimento. Algumas pessoas falam que eu sou o tio da Luana. Eu já não sou mais o Marcelo, eu sou o tio da Luana, né? Então, tem mais história aí de estrada, inclusive, até do que eu mesmo, né? Na área de projetos culturais. Bom, vamos lá. Agradecer a todos, Luana, agradecer a todos a presença, né? A Tânia perguntou se os materiais vão ser disponibilizados, né, para os alunos. Eu respondi que sim, mas você pode falar também se quiser depois. A Celine Ribeiro falou, estou amando os cursos, pena serem tão curtos, né? Aprendemos muita coisa boa, parabéns, Luana e Marcelo. A Tânia escreveu, sim, vivendo toda a produção, ótima experiência. A Celine Ribeiro escreveu, poxa, continua a mesma coisa, mas agora não me lembro do que ela se referia. Assim, eu falei para a Celine Ribeiro que quem quiser pode se inscrever ainda nas outras oficinas, como a gente ainda tem vaga para de assessoria de imprensa e acessibilidade, que a gente pode abrir uma exceção para quem se inscreveu em 2, se inscrever nas outras, né? E aí a Juliane perguntou se teria como verificar se ela se inscreveu na oficina de acessibilidade. E eu falei que você é a produtora do projeto e está responsável por todas as inscrições, que eu não tenho efetivamente controle disso, que eu deixo nas suas mãos e fecho os olhos e fico tranquilo, porque eu sei que você cuida de tudo. Tá? Depois você, por gentileza, verifica com a Juliane se ela está inscrita na oficina de acessibilidade. Eu passei o link para todos se inscreverem, né? Falei que poderiam se inscrever, que a gente vai abrir essas para quem já tendo participado de 2, se não fechar as oficinas, que a gente vai se inscrever, abrir essa oportunidade. A Celine Ribeiro escreveu, obrigada de coração, muito bom curso. A Tânia escreveu, Luana e Marcelo, obrigada por compartilhar toda essa experiência. E a Juliane encerrou escrevendo, maravilhosos, parabéns vocês. Eu pedi a eles que abrissem a câmera, né, Lu, para a gente poder fazer uma foto, pôr uma fotinha de perfil. Então, estão todas muito bonitas aí. Eu vou tirar uma foto e vou já passar para eles aqui mesmo, tá? Passo para você depois, já vou tentar passar para eles agora. Só um minuto, pessoal. Todo mundo rindo para a foto, 1, 2, 3 e...
Só um minuto. Lu, pode falar então, enquanto eu faço aqui o print, tá? Obrigado. Obrigado a todos. Quero agradecer essa conversa, agradecer esses 3 dias. Hoje, sábado quente aqui em Brasília. Que bom poder trocar com vocês. Falei muito, pena que não deu tempo de escutar vocês. Até falei para o Marcelo, olha, tá aí uma coisa que a gente precisa pensar também. Dá tempo de escutar, dá tempo de ter a troca da oficina, que isso é muito bacana, né? É muito enriquecedor. Fiquei falando demais, escutei pouco. Da próxima vez vamos pensar uma forma de um tempo maior, não sei, ou um tempo maior de trocar no final, mais dias, repensar, né? Repensar no projeto como é que ele funcionou e o que ele pode, e aonde ele pode melhorar. Então, assim, quero agradecer demais por todos. Espero, né, ter contribuído com a experiência profissional de vocês. Espero que tenham gostado, né, que a minha fala tenha, de alguma forma, acrescentado as pesquisas pessoais, os estudos pessoais. E muito obrigada. Tenho certeza que vamos nos encontrar, né, pela cidade, pelos eventos culturais, pelos sites, né, pelas telas de teleconferência. Agora eu acho que vão ficar cada vez mais comuns aí. E é isso, muitíssimo obrigada a todos, as minhas amigas, né, pessoas que eu já conheço de longa data, que já trabalharam comigo, Claudinha, Sandra, a Aline, que não está aqui hoje, Carol também, que não está aqui hoje, mas tiveram nos outros dias, Rogério, Neide, Potânia, Celi, muito obrigada, Juliene, vocês, poxa, estão aqui desde o primeiro dia, muitíssimo obrigada pela troca, por contribuir, por falar, por perguntar, por tornar esse movimento legal. Luiz, legal. Eu olhei seu rosto agora, eu falei, acho que eu lembro dele do FTB, sim. Depois vamos trocar uma ideia. Muito legal saber que tem alguém aqui dentro dessa sala que também passou pela mesma escola de produção que eu passei. E é só gratidão, eu estou muito feliz. Foi a minha primeira vez, né, dentro desse formato online. Eu estava super nervosa, não entendendo, entendendo como é que funcionava o aplicativo, compartilhamento de tela e todas essas questões, mas funcionou, eu achei super legal fazer, espero que vocês também tenham gostado de acompanhar. É isso, mais uma vez, muitíssimo obrigada, boa noite, bom final de semana, restinho de sábado. E bons projetos, principalmente. Tenho certeza que serão. Luiz Noronha falou, valeu demais, lembro de você sim. A Claudiane está batendo palma, o pessoal está batendo palma, eu também te agradeço e bato palma para você. Muito obrigado a todos, bom final de semana. Eu que agradeço vocês, muito obrigada. Bons projetos a todos. E até as próximas oficinas. Se puderem, visitem a exposição virtual, que está muito bonita. Sim, a exposição está linda, gente. Passa por lá, dá uma olhada. Está muito bonita, compartilha com os amigos. As telas do Taíde são belíssimas, é um trabalho assim de uma característica muito forte, muito pessoal. É lindo. Para quem é de Brasília, então, chega a ser emocionante o trabalho dele. Dá uma conferida lá que vocês vão gostar. Obrigado a todos. Obrigado, Luana. Muito obrigada, gente. Boa noite. Muitíssimo obrigada. Boa noite, gratidão. Se cuidem, fiquem com Deus muito e até as próximas. Muito bom mesmo. Bom final de semana. Até já. É.